E aí, pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula do curso básico de VoIP-CIP UB. Na aula de hoje, nós veremos mais sobre fluxo de chamada e algumas mensagens do tipo de requisições. Então, vamos lá. Ok, mensagem SIP. Então, nós já falamos que SIP é um protocolo de sinalização. Mas como é feita essa sinalização? Através de sinal de fumaça? Através de correio? Não, né? E é usando mensagens. E todas as chamadas telefônicas SIP são compostas de mensagens para a sinalização das sessões. Essas mensagens SIP são transportadas usando UDP ou TCP e são divididas em requisições e respostas. Na linha de abertura de cada mensagem contém o nome do método que define essa solicitação ou resposta e o endereço URI onde a solicitação deve ser enviada. Então, as mensagens são usadas para iniciar uma sessão, para fazer um registro de um dispositivo, cancelamento de uma chamada, notificação de espera, transferência de chamadas, envios de sinais de DTMF, entre outros. Um exemplo aí que nós já conhecemos bem aí é a mensagem do tipo usando o método invite e a resposta 200 OK. O invite é uma mensagem de requisição e o 200 OK é uma mensagem de resposta. Bom, agora nós veremos um pouco aí de fluxos de chamada, que já nós vimos aí, porém agora nós veremos com mais detalhes todos os passos envolvidos para estabelecer uma chamada SIP. E só para efeito de demonstração, nós vamos utilizar aqui dois personagens, um que vai ser a Nina, e o outro, né, do lado esquerdo, no AC esquerdo, e a Mel do lado do AC direito. Bom, você virá agora o fluxo da chamada detalhada passo a passo. A solicitação invite ela é enviada ao servidor proxy, que é responsável por iniciar essa chamada, que foi feita pela Nina para a Mel. O servidor proxy, uma vez que recebe essa requisição, ele envia uma resposta imediata ao chamador, no nosso caso aqui a Nina, para interromper as transmissões de solicitação do tipo invite. Mas por que isso? Uma vez que o AC da Nina envia uma requisição, o AC da Nina está guardando uma resposta, e se porventura ele não recebe nenhuma resposta, ele reenvia a mensagem de invite novamente ao proxy. Então, a fim de sinalizar que o proxy está processando essa mensagem, ele retorna uma resposta do tipo 100 trying ao AC da Nina. Caso contrário, o AC da Nina ele fica enviando o invite até obter uma resposta. Obviamente, existe um limite padrão para isso, né? Depois de um determinado limite de vezes, isso cessa. E esse limite é conhecido como timeout. Então, o servidor proxy pesquisa o endereço da Mel no servidor de localização, né, ou no serviço de localização, e depois de obter o endereço, ele encaminha o invite ao AC da Mel. Posteriormente, o AC da Mel agora gera uma resposta do tipo de 180 ringing, que ele sinaliza que o AC está tocando. O proxy reencaminha essa mensagem ao AC da Nina, e a Nina, no caso, vai começar a ouvir o toque de chamada. Uma vez que essa chamada ela é atendida pela Mel, o AC da Mel retorna ao proxy uma nova resposta, mas agora de número 200, sinalizando que o AC aceitou essa chamada, né? O famoso 200 OK. E mais uma vez o proxy reencaminha essa mensagem ao AC da Nina. Bom, o último passo agora para estabelecer essa sessão é o AC da Nina confirmar o recebimento da resposta 200 OK, permitindo então o início do tráfego de mídia, usando um outro protocolo chamado RTP. E para isso, o AC da Nina retorna uma mensagem do método ACK, né? Ou o que vem da palavra do inglês, acknowledge, que seria reconhecimento. E somente aí é estabelecido o tráfego, né, do pacote RTP.
a conversa de voz aqui no nosso exemplo. E começam a fluir em ambas as partes, né, o envio dos pacotes, assim podendo estabelecer a comunicação entre os participantes dessa chamada. Uma vez que terminou a conversa entre a Mel e a Nina, qualquer uma delas pode desligar a chamada. E como isso é feito? Nós já vimos, enviando uma outra requisição com o método BY para encerrar essa sessão. Aqui no nosso caso, quem está enviando é o AC da Nina. E finalmente, o AC da Mel envia uma resposta 200 OK para confirmar o BY. E a sessão é encerrada, né, com o fluxo RTP. Bom, e agora nós vamos destrinchar um pouquinho isso aqui. Sim, ainda tem mais coisa. Nós vamos ver agora transação, o diálogo e a sessão. O que foram as transações aqui no caso, né? Nós podemos ver aqui que nós tivemos 3 transações. Uma transação, ela consiste em uma requisição. Qualquer resposta do tipo 100 e uma resposta final do tipo ou 200, 300, 400, 500 ou 600. Nós veremos isso aí nas próximas aulas. Bem como as confirmações de resposta, ACK ou PRACK. Então, basicamente, é uma resposta de solicitação completa. Ok, e o que é um diálogo? O diálogo é uma série de transações. O objetivo de um diálogo é estabelecer, modificar e, em seguida, fechar uma sessão. Daí o nome Session Initiation Protocol. Bom, e por final a sessão. Uma sessão é caracterizada quando existe um fluxo de mídia, né? Por exemplo, áudio e vídeo, fluindo entre os dois pares. Geralmente, consiste em pacotes do tipo RTP, como já foi dito. E eu quero fazer um parênteses aqui, pois existe um pouco, né, uma certa controvérsia nesse ponto. Algumas pessoas aí consideram o diálogo CIP talvez já sendo como uma sessão CIP. E até mesmo em literatura especializada, você vê muita gente falando que no início de um invite se inicia uma sessão CIP. E eu particularmente não concordo com essa definição. Eu vou mostrar agora aqui para vocês por quê. Por isso eu vou trazer aqui uma parte do RFC do CIP. E na página 19, no segundo parágrafo, nós podemos ler: A session is a collection of participants and streams of media between them for the purpose of communication. Ou seja, uma sessão é uma coleção de participantes e fluxos de mídias entre eles para o propósito de comunicação. No meu entendimento, eu posso estar errado aqui, se eu tiver, vocês postem um vídeo de resposta aí provando o contrário. Notem aí que fala entre uma coleção de participantes, ou seja, 2 ou mais, e fluxo de mídia entre eles, para o propósito de comunicação. Ou seja, se você tem lá uma iniciação de um diálogo CIP e porventura esse diálogo não estabeleceu um fluxo de mídia entre eles e não existe ainda uma comunicação entre eles, para mim, pessoalmente, no meu ponto de vista, isso ainda não é considerado uma sessão. Então, pessoal, nós vimos aqui o fluxo completo de uma chamada CIP simples. E agora eu quero lhe mostrar como que são essas mensagens em si. Então vamos ver aqui como fica, né, ou como que é, por exemplo, uma mensagem aqui do tipo invite. Então essa é a mensagem que você irá ver no sistema, usando, por exemplo, um Wireshark, né, para obter os pacotes da rede, ou dependendo do seu sistema, você pode habilitar uma opção para salvar essas mensagens em um arquivo de log, que seria um arquivo de registro, onde você pode abrir esses arquivos e visualizar as mensagens que foram trocadas pelos UAs. Aqui nós vemos como que é uma mensagem invite. Como já foi dito, na primeira linha nós temos o nome do método, aqui no nosso caso que é um invite, e seguido da URI do destinatário, né? Aqui cip.mel@empresab.com. Além disso, também nós vamos ver aqui os cabeçalhos CIP.
E nós veremos cada um desses cabeçalhos na próxima aula. Então você não precisa tá dando tanta importância para isso agora. Após os cabeçalhos, nós vemos também que ainda sobra uma parte que seria onde está o SDP, né, o Session Description Protocol. Também nós iremos ver o SDP mais detalhadamente na quinta aula e o que significa cada uma destas linhas. E mais um exemplo aqui, nós vamos ver também o 200 OK, que seria agora aqui no meu caso uma resposta, né? Então nós estamos vendo aqui que ela também começa com o tipo dela, que seria o 200 OK. E se você for gerenciar o seu próprio sistema telefônico SIP, muitas vezes será necessário que você faça um rastreamento SIP ou um rastreamento das chamadas para solucionar problemas, como por exemplo problemas de configuração ou de qualidade da chamada. E para isso você muitas vezes vai necessitar de ajuda de algumas ferramentas para auxiliar nisso. No mercado existem algumas ferramentas para te auxiliar nisso. Porém, como este não é um curso avançado, nós estamos aqui num curso básico, nós não iremos nos entrar em detalhes disso no momento. Mas eu gostaria de mostrar aqui para vocês que existem muitos endpoints que possuem, por exemplo, uma função chamada SIP Trace. E como vemos aqui nessa imagem. Nesse caso, esse é um soft phone e nós estamos vendo a sua parte administrativa. Quando você clica aqui no SIP Trace, você consegue ver todas as mensagens aí que foram enviadas e recebidas dos outros user agents. Aqui, por exemplo, a primeira mensagem, como você já sabe, é a mensagem de register, né? E em seguida aqui teríamos a 200 OK e em seguida o início da chamada com o invite. Então tenha em mente que se você vier trabalhar na área de SIP, você vai ver isso aqui muito. Bom, como nós sabemos agora o que são as mensagens, nós iremos ver um tipo específico de mensagem que são as requisições, né, ou os requests. Essas requisições SIP são usadas para estabelecer uma comunicação. Existem respostas que indicam se foi bem sucedida ou não. Essas requisições são também conhecidas como métodos. Os métodos solicitam que uma ação específica seja executada pelo outro agente ou servidor. E os métodos são distinguidos em dois tipos: os métodos principais e os métodos de extensão. Então, pessoal, vamos iniciar aqui com os métodos principais e nós vamos ver agora cada método individualmente com detalhes. Iniciando aqui com o invite, né, que seria um dos principais métodos. E como vocês já sabem, o invite ele é usado para tentar iniciar uma sessão de agente de usuário. Em outras palavras, ele é usado para estabelecer um diálogo e assim tentar estabelecer uma sessão de mídia entre os agentes de usuário. Como vocês já viram, uma solicitação invite bem sucedida estabelece um diálogo entre os dois agentes, que continua até que seja recebido um buy para encerrar essa sessão. Existe também um outro método similar, que seria o re-invite. O que é o re-invite? Quando você tem um invite enviado dentro de um diálogo já estabelecido, ele é conhecido como re-invite. O re-invite ele é usado para alterar características da sessão ou atualizar o estado de um diálogo. Então, vendo aqui rapidinho o fluxo, nós temos dois USs e eles vão tentar iniciar uma chamada entre os dois. Como vocês já sabem, é enviado um invite. Aqui eu já coloquei para vocês terem uma noção da onde que entra o SDP no fluxo. Nós podemos ver que aqui junto com o invite vai o SDP, como nós vimos já anteriormente. Seguindo, o AC que recebe o invite retorna um 180 ringing, indicando que o telefone está tocando. Por sua vez, um 200 OK, indicando que a ligação vai ser atendida e é para ser estabelecida a conexão. Também aqui já indicando para vocês aonde que vai o SDP. Notem que existem dois tipos, né, o offer e o answer. Em seguida, o ACK, em sentido do invite. E por final, a mídia RTP.
O segundo método principal que nós veremos aqui agora é o método BY, também que nós já conhecemos. O método BY ele é usado para encerrar uma sessão já estabelecida. Você vai ver mais para frente que existe um outro método que é utilizado para encerrar um diálogo de uma sessão que ainda não foi estabelecida. E essa solicitação ela pode ser enviada pelo chamador ou pelo chamado para encerrar a sessão. Então aqui nós vimos o que já tem uma chamada em curso, estabelecida uma sessão RTP, e quem porventura quiser desligar, né, essa chamada, inicia o envio do BY. Que no caso nós temos o softphone enviando o BY para o hardphone. Outra coisa importante a se dizer é que o BY ele é sempre roteado de ponta a ponta, ignorando o servidor proxy. Talvez possa ter um servidor proxy aqui no meio, mas ele é enviado ponta a ponta. E finalizando, a resposta do BY é do tipo 200 OK, confirmando assim o encerramento da sessão SIP e do diálogo. E só relembrando que um BY não pode ser enviado a um servidor proxy. O próximo método principal que nós veremos é o método do tipo register, ou de registro. Nós já vimos aqui, porém veremos com mais detalhes agora. Então, o register ele executa o registro de um agente do usuário. Essa solicitação ela é enviada por um agente de usuário para um servidor registrador, ou registrar. A solicitação register também ela pode ser encaminhada ou intermediada por um proxy até alcançar um registrador daquele domínio em específico. Todas as inscrições são baseadas em tempo e, eventualmente, elas se expiram. Isso requer que o cliente atualize periodicamente o registro com um novo register. Então, como é que fica o fluxo correto aqui do register? O AC ele vai enviar um register para o UAS, que por sua vez retorna com uma resposta 401 não autorizada. Esta resposta, por sua vez, ela contém os dados que devem ser usados para criptografar a senha de comunicação do usuário. Então, especificamente, ela vai conter o nome do algoritmo de criptografia que ele usa para fazer a senha encriptada. O usuário, então, envia um segundo register para o servidor de registro SIP. Esse registro já contém o cabeçalho de autorização, e essa autorização é a senha criptografada do usuário. Finalizando, se as informações de registro foram corretas, o servidor responde com um 200 OK, sinalizando que foi bem sucedido o registro. Ok, pessoal, o próximo método é o método cancel, ou o método cancelar. O cancel ele é usado para terminar um diálogo SIP de uma sessão que ainda não foi estabelecida. Os agentes de usuário usam essa solicitação para cancelar uma tentativa de chamada pendente iniciada anteriormente. Pode ser enviada por um agente de usuário ou por um proxy. O cancel também é uma solicitação do tipo hop by hop, ou seja, salto por salto, e passa pelos elementos entre o agente de usuário, recebendo uma resposta gerada pelo próximo elemento. Então, como fica o fluxo do cancel? Então, aqui nós temos um diálogo SIP que já foi iniciado, porém não teve uma sessão ainda estabelecida. E você, por exemplo, colocou o telefone no gancho, antes de alguém atender a ligação do outro lado. O que acontece? O seu UAC vai enviar um cancel para o proxy. O proxy, por sua vez, já vai encaminhar esse cancel para o outro proxy. E automaticamente ele já retorna para você um 200 OK. Mesmo antes do outro proxy já encaminhar o 200 OK. Isso porque não há necessidade de confirmação dessa resposta pelo usuário final, uma vez que você já desligou a chamada. E o método principal ACK, que vem do Acknowledge, que significa reconhecimento. Ele é usado para reconhecer as respostas finais a um método invite. O ACK ele sempre vai em direção ao invite, como nós podemos ver aqui. E finalizando, o ACK ele não pode modificar uma descrição de mídia que já foi enviada no invite inicial. Após o ACK, é estabelecida a sessão SIP e iniciada o fluxo de voz RTP. Para a resposta do tipo 200, o ACK ele é de ponta a ponta, mas para todas as outras respostas finais, ele funciona de acordo com salto por salto. Vamos ver como funciona isso aqui agora nesse fluxo. 200 OK, enviado do ACK para o proxy encaminha esse para outro proxy, até chegar no destino final. Uma vez que o ACK é retornado, ele passa para o outro proxy,
que por sua vez o outro proxy encaminha para o outro ACS. E isso porque é uma resposta de 200, como nós podemos ver aqui. Já no caso de outras mensagens que não sejam do tipo 200, vamos supor aqui, por exemplo, que você envie um invite para esse UAC, porém ele está em uso. Nesse caso, ele vai retornar uma mensagem do tipo 486 busy here, que significa que ele está ocupado. E mesmo antes dele encaminhar essa mensagem para o próximo proc, ele já envia uma mensagem de acknowledge, que ele está reconhecendo essa informação. Somente assim encaminhando depois o outro busy here e novamente recebendo o outro acknowledge. Ele não sendo aqui salto por salto como era no primeiro aqui nas mensagens do tipo de 200. Bom, aqui o método options. O método options ele é usado para consultar um user agent sobre quais são os seus recursos e descobrir qual é a sua disponibilidade atual. A resposta a essa solicitação lista os recursos do agente ou do servidor. E um proxy nunca gera uma solicitação do tipo options. Ok, nós terminamos de ver aí os métodos principais, agora veremos os métodos de extensão. Dentre eles nós temos o subscribe, o publish, o notify, o info, o update, o message e o PRAC. Nós veremos aí cada um deles em sequência. Bom, o primeiro método de extensão é o subscribe. Como o próprio nome diz, né, o subscribe ele é usado para criar uma inscrição entre o cliente, que seria o assinante, que deseja informações de um serviço, e o servidor, né, ou o notificador que fornece essas informações. Por exemplo, um OAC ele pode se inscrever para um serviço de correio de voz para acender aquela luz de indicação no telefone que tem novas mensagens em espera no correio de voz. Então, o subscribe ele é enviado, né? E a resposta dele seria um 200 OK. Prosseguindo, o notify é usado pelos agentes para obter uma ocorrência de um evento específico. Normalmente, o notify ele é adicionado a um diálogo quando já existe um subscribe entre os UAs. E cada notify recebe uma resposta de 200 OK. As mensagens notify elas são enviadas para informar os assinantes de alterações no estado da assinatura. E geralmente essas assinaturas são implementadas com o método subscribe. No entanto, é possível que outros métodos tenham sido usados. Então aqui nós vemos o notify com a resposta 200 OK. E só exemplificando, esse notify ele pode ser, por exemplo, que você tenha lido todas as informações do servidor de voicemail e ele está mandando informação para desligar aquela luz vermelha do telefone. Ou o contrário, chegou uma nova notificação de um novo correio de voz e ele está mandando para acender essa luz. Em sequência nós temos o publish, que é usado por um agente de usuário para enviar informações sobre o estado do evento para um servidor. O publish ele é útil quando existem várias fontes de informações sobre esses eventos. E uma solicitação publish ela é semelhante ao notify, exceto que ela não é enviada dentro de um diálogo. Então nós vemos aqui o publish e ele tem uma resposta também do tipo 200 OK. Ok, o método refer. O método refer ele geralmente é usado para transferência de ligações. Aqui nós temos 3 UACs, sendo que nós podemos ver que já existe uma chamada em curso aqui entre o 1 e o 2. E quando ele solicita, né, assim, eu vou transferir sua ligação, o outro responde, né, ok, obrigado. E quando ele faz esse chamado, ele inicia com o método refer. Esse método refer ele tem uma resposta do tipo 202. Ele manda um notify e o iniciante responde um notify com 200 OK. Por sua vez, o AC2 ele envia um invite solicitando o AC3 para entrar nesse diálogo, fazendo assim a transferência da ligação. Ok, pessoal, o próximo método de extensão é o info. O info ele é usado por um UA para enviar informações de sinalização de uma chamada para outro UA, com o qual ele já tem estabelecido uma sessão. Esse pedido ele é feito de ponta a ponta. E um proxy, quando receber esse tipo de informação, ele sempre irá reencaminhar essa informação. Ele foi projetado para transmitir informações de controle, por exemplo, como o tons DTMF. O DTMF ele vem do inglês, né, uma sigla chamada Dual Tone Multifrequency, que são os tons de multifrequência utilizados na discagem de telefones.
E o transporte desses tons, né, dessa sinalização de DTMF, ela é de grande importância, uma vez que existe uma grande base de aplicações que usam DTMF. Um exemplo é que, por exemplo, quando você liga em um call center e tem que digitar o seu CPF. Isso é feito utilizando os tons DTMF. E a transmissão desses tons ela é realizada durante a chamada. E para existir uma maior confiabilidade dos tons enviados, ao invés desses tons serem enviados junto à mídia RTP, eles são enviados independentemente do RTP com a sinalização SIP. Lembrando que esse é somente um dos exemplos aí da utilização do info. E o update ele é usado para modificar as opções de uma sessão se essa sessão ainda não foi estabelecida. O usuário pode alterar, por exemplo, o codec com o update. E se por acaso já houver uma sessão estabelecida e necessitar, por exemplo, de ter uma alteração do codec, aí no caso é utilizado um reinvite. Então aqui nós temos o invite enviado, resposta do 180 ringing, e aqui ele manda um update, né, antes de ter toda a negociação do 200 OK e estabelecimento do RTP. E a resposta novamente do update é o 200 OK. Mais uma mensagem de extensão, nessa vez aqui o message, seria a mensagem, é usada para enviar uma mensagem instantânea utilizando o SIP. E o que é uma mensagem instantânea? Geralmente consiste em mensagens curtas trocadas em tempo real pelos participantes envolvidos numa conversa por texto. A mensagem ela pode ser enviada dentro ou fora de um diálogo. Então, como nós podemos ver, é enviado a mensagem e novamente nós temos uma resposta, né, que seria o 200 OK, confirmando que essa mensagem foi recebida ao seu destino. E finalmente aqui nós temos a nossa última mensagem de extensão, que seria o PRAC. Ela é semelhante ao ACK. A diferença principal é que em vez de retornar resposta do tipo 200, o PRAC seria para mensagens de resposta provisória do tipo 100. Com exceção única da resposta do tipo 100 trying, seria o 100 tentando, que nunca é transportada de uma forma confiável. Então aqui nós vemos o PRAC em ação, ele é enviado, e a confirmação do PRAC é uma outra resposta do tipo 200 OK. Então pessoal, nós agora chegamos ao final da nossa terceira aula sobre VoIP SIP. Hoje nós falamos aí sobre alguns tipos de mensagens, sendo elas as de requisições, e você viu também como é um fluxo de chamada. Realmente eu espero que vocês estejam gostando do curso. Por favor, deixem aí seus comentários no vídeo. E se você realmente está gostando, não deixe de se inscrever no meu canal, o canal do Totti, porque somente assim nós conseguiremos disponibilizar mais cursos gratuitos para vocês. Ative também as notificações no sininho para você ser notificado dos novos vídeos que serão postados futuramente. Novamente, muito obrigado e eu te vejo até a próxima aula.